Olá pessoal, meu nome é Anderson, prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje para falarmos sobre o mito da caverna, sem dúvida a alegoria filosófica mais famosa da história da filosofia, que foi apresentada por Platão em seu livro A República. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir aos colegas que, se ainda não são inscritos, que façam a gentileza de se inscreverem no nosso canal, de curtirem nossos vídeos e de nos acompanharem aqui no YouTube. A República é o diálogo platônico mais importante e um dos mais extensos. É classificado como leitura política, mas além de ser um resumo das principais ideias e propostas platônicas, ela permite também discussão sobre temas como educação, sobre arte, sobre beleza, sobre ética, sobre moral. Na verdade, a Alegoria da Caverna é um livro da República. A obra é dividida em 10 livros e a alegoria está no livro 7º. Como de costume, o interlocutor de Platão é Sócrates. E existe todo um debate filosófico, pelos platonistas, pelos estudiosos da obra de Platão, sobre qual seria o limite, até que ponto seria Sócrates falando e até que ponto seria Platão usando Sócrates como interlocutor. Mas, na verdade, existe um consenso sobre a República, considerando que é uma obra da maturidade do Platão e que os conceitos platônicos estão bem definidos, ao longo do texto. É uma leitura que apresenta um grau de dificuldade, porque, como na maioria da obra platônica, exceto nas suas cartas, as discussões são apresentadas através de diálogos. E é um estilo literário que nós não estamos muito acostumados, É um estilo que se perdeu ao longo do tempo, muito pouco empregado. Mas como Platão acreditava no processo dialético, assim como Sócrates, ele usa esse recurso. O mito da caverna, por ser uma alegoria muito popular, logo amplamente difundida e debatida, inclusive já inspirou adaptações para o cinema, para a literatura. Muitas vezes ele é muito mal interpretado, porque ele é apresentado fora de contexto e ele só vai fazer sentido quando discutido no âmbito da obra completa, da República como um todo. E muitas vezes esses desvios de interpretação eles são direcionados para uma perspectiva mais materialista, o que com certeza nós podemos dizer que está na contramão da proposta platônica. Mas enfim, a República se inicia com Sócrates debatendo com outros interlocutores sobre qual seria a definição mais apropriada para a justiça, essa virtude especial que exerce uma influência sobre as demais virtudes. Mas apesar das várias propostas, várias respostas, na verdade, apresentadas, nenhuma delas assume um caráter satisfatório. De maneira que Sócrates ele faz uma proposta, ele diz que muitas vezes para que se enxergue, seja possível enxergar os detalhes, uma definição menor, é necessário que se lance um olhar maior, um olhar macro sobre o assunto, de maneira que ele vai propor a criação de uma cidade ideal. E essa cidade ideal será a República. E a partir da discussão sobre a organização dessa cidade, Sócrates vai tentar apresentar, debatendo com os seus interlocutores, uma definição apropriada sobre o tema da justiça. E dentre os vários argumentos apresentados por Sócrates para a gestão e organização da República, ele faz a afirmação que a cidade só será justa quando os reis forem filósofos ou quando os filósofos forem reis. E exatamente essa afirmação abre caminho para a introdução, para a apresentação da alegoria da caverna, que está especificamente no livro 7º da República. Então Sócrates pede aos seus interlocutores que imaginem uma caverna em declive e que no fundo dessa caverna existe uma parede plana, quase como se fosse uma tela, e que acorrentados, olhando para essa parede, estão vários indivíduos. Eles também estão acorrentados pelo pescoço, de maneira que eles mal podem mover a cabeça.
e eles estão acorrentados desde a sua mais terna infância, de maneira que, na sua existência, eles sempre olharam para essa parede. Atrás desses indivíduos que estão presos existe uma espécie de mureta, e logo depois existe uma fogueira. E entre a fogueira e essa mureta passam indivíduos carregando objetos, e a luz projetada pela fogueira lança sombras nessa tela, nessa parede que fica ao fundo, de maneira que os acorrentados eles tomam todas essas sombras, essas projeções deturpadas como a realidade. E essa caverna, lá na sua entrada, bem ao longe, bem no alto, existe uma pequena abertura onde entra a luz do sol. Então, um desses indivíduos que estava acorrentado, movido por uma inquietação, ele rompe esses grilhões e se liberta e consegue explorar a caverna e percebe a realidade da mureta e da fogueira e inicia uma escalada em direção à pequena luz do sol que se aponta bem ao longe, bem na entrada da caverna. E depois de uma escalada bem tortuosa, bem difícil, ele consegue sair e ele é cegado pela luz do sol. Mas depois de certo tempo, a sua visão se adapta e ele consegue de fato enxergar tudo à sua volta, tudo fora da caverna, e percebe que existe uma realidade muito diferente do que aquela que é projetada pelas sombras da fogueira na parede que fica ao fundo. Esse indivíduo, depois que ele toma essa consciência, ele retorna, ele faz o caminho inverso, chega até seus amigos e dizem, o que vocês estão vendo aqui são apenas ilusões e deturpações. A verdadeira realidade está fora da caverna, mas os seus colegas dizem que ele está louco e que ele deveria parar de dizer tais tolices, senão eles iriam matá-lo. Então, encerrada a apresentação da alegoria para os seus ouvintes, Sócrates passa a discutir com eles o significado de cada elemento. Diferentemente das fábulas, que tem muitas vezes apenas um fundo moral, os mitos, as alegorias, elas são repletas de simbolismo e significado, de maneira que cada elemento representa alguma coisa. E de maneira resumida, nós podemos dizer que a caverna, as sombras e a fogueira, todas as projeções irregulares, deturpadas, elas significam, na verdade, um mundo sensível, como um mundo imperfeito, como um mundo transitório e como um mundo regido pela matéria que se deteriora a todo momento. Em contraste, é claro, com a superfície, com o espaço fora da caverna, iluminado pela luz solar, que é o mundo inteligível, o mundo das ideias, onde existem todos os arquétipos, todos os modelos na sua forma perfeita. E esses modelos, eles são transportados para o nosso mundo através da reminiscência. E o rompimento dos grilhões, a libertação das correntes e o processo de saída da caverna representa a jornada do filósofo em busca do conhecimento. É um processo doloroso, difícil. Imagine você acorrentado por toda a sua vida e você consegue se libertar, e você que tem que caminhar morro acima, em direção à saída. Isso tem uma simbologia também, que o processo de construção intelectual e de busca pela verdade é um processo difícil, é um processo árduo que demanda sacrifício, resiliência, persistência, inclusive. E não termina por aí. Depois que o filósofo ele atinge o conhecimento, ele observa as coisas iluminadas pelo sol, ele deve retornar e tentar libertar os seus colegas, pela compaixão, exatamente o termo que Platão, através de Sócrates, utiliza nessa explicação. Por compaixão, o filósofo tenta conduzir aqueles que têm menos conhecimento em direção à luz. Mas tem uma questão interessante que nós temos que ressaltar, mas que para que ocorra essa libertação não basta o esforço do filósofo. Esse indivíduo que
ainda esteja sob a influência das sombras, ele sinta o incômodo, né? Ele sinta a dúvida tomando conta do interior dele, né? Que ele sinta curiosidade pela busca do conhecimento, porque se esse indivíduo ele é inerte, se ele não está receptivo a ouvir sobre o conhecimento, sobre as ideias, qualquer esforço do filósofo ele vai ser inútil. E o sol que ilumina o exterior da caverna, né, o mundo real, digamos assim, ele tem sua simbologia. Ele representa a ideia do bem que impera no mundo das ideias. Sócrates diz que ele não tem uma definição exata para o bem, mas ele pode dizer o que é o filho do bem. De maneira que, da mesma maneira que o sol é fonte de vida e de nutrição para os objetos, para os seres do mundo material, a ideia do bem, ela possibilita a intelecção para que os indivíduos eles compreendam as questões de maneira profunda, né, e que consigam dessa maneira buscar a verdade. Porque a lógica e a razão encontram seus limites e apenas a contemplação do bem no mundo das ideias permite que esses limites sejam rompidos e a busca pela verdade seja alcançada. Então, os reis que devem ser filósofos, os filósofos que devem ser reis, eles precisam ser iluminados pelo bem, né? Pela ideia do bem, pela luz do sol. E só assim eles conseguirão fazer da cidade uma cidade justa. E exatamente esse é o contexto que o mito da caverna ele deve ser estudado. E aqui nós encerramos nossa contribuição para o assunto. Esperamos que tenham gostado. E caso tenham gostado, não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir o nosso vídeo e de nos acompanhar aqui no YouTube. Um grande abraço e até a próxima.